Sabe aquela sensação de que tem muita coisa profunda acontecendo, mas a gente está sempre meio distraído com o barulho do dia a dia? Totalmente. O material que a gente vai analisar hoje mergulha exatamente nisso. A proposta do autor, o Elder Lag, é bem radical, sabe? Para entender o agora, a gente precisa voltar para o começo de tudo. E é uma volta e tanto. E que começo, né? É uma releitura da criação que gira em torno de uma ideia, assim, bem provocadora. Um conflito entre as figuras de Jesus e Javé. Uhum. Só que não é aquela coisa de bem contra o mal. É diferente. São, tipo, duas forças opostas na própria arquitetura do universo. Exato. E aí vem o ponto que vira a chave, né? Vira completamente. A tese central desses textos é que essa briga de gigantes cósmicos não é algo que ficou lá no passado. Não mesmo. É a briga que acontece dentro da gente, todo dia. A nossa missão aqui hoje é justamente analisar como essa narrativa, que tem uma inspiração gnóstica, serve como um mapa para essa guerra interna que a gente vive. E o fascinante desse mapa, como você disse, não é se ele é historicamente preciso ou não. A questão não é essa. Certo. O poder dele está na linguagem que ele nos dá. É, assim, uma ferramenta simbólica para a gente entender aquela tensão que todo mundo sente, né? Daquela puxada Exato. do espírito contra as demandas da matéria, a voz da consciência contra o grito do ego. É uma forma de dar nome a essas forças. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar pela base dessa cosmologia. A fonte de tudo, segundo essa visão, é um espírito primordial. Uma consciência pura, podemos chamar de fonte suprema. E é importante dizer, não é uma pessoa, né? É um estado de ser, um oceano de consciência. E dessa fonte emanam outras consciências como se fossem ondas. É isso. E nessa hierarquia, o texto coloca o espírito que depois a gente associa a Jesus como um dos primeiríssimos a emanar. Ele seria tipo o arquiteto espiritual. O arquiteto. Ele concebe os mundos, os potenciais, as leis do amor, da evolução. Ele é quem faz o projeto. Ok. E onde Javé entra nessa história? Javé surge depois. Ele é apresentado como uma consciência derivada, superpoderosa, mas não primordial. Se Jesus é o arquiteto, Javé é o engenheiro-chefe. O executor. O executor. A função dele é pegar o projeto espiritual e materializá-lo. Ele é um construtor, um organizador da matéria. O problema, segundo o texto, começa justamente aí. Na execução do projeto? Exatamente. A fonte descreve que Javé, ao mergulhar de cabeça na sua obra, ele fica fascinado por ela. Ele se apaixona pelo poder de criar, de controlar. E aí, ele perde a conexão com a fonte. Com o projeto original. Isso. É como um artista que se esquece da inspiração e só se preocupa com a técnica. Ele vira o deus da sua própria criação, esquecendo que existe algo acima dele. Entendi. Então o conflito não nasce de uma maldade, mas de um esquecimento, um desvio. Javé fica tão focado no como que esquece o porquê. Essa é a chave. Ele se identifica com a obra, não com o projeto. E a obra é material, finita, né? Regida por leis de sobrevivência. O projeto é espiritual, infinito. A tensão entre o criador esquecido e o projeto original é o que move todo o drama. Certo. E se esse drama começou lá no cosmos, como é que ele aterrissa na nossa vida? Onde é que a gente entra nisso? A gente não só entra, como segundo essa visão nós somos o próprio palco, o campo de batalha. Uau! O texto argumenta que fomos criados nessa dualidade. De um lado, nosso corpo físico, nosso DNA, toda a biologia de sobrevivência, seria a obra-prima de Javé. É a nossa parte ligada à terra, aos instintos, ao medo, ao ego que diz eu primeiro. A nossa programação de fábrica, digamos assim. Exato. Uma programação para sobreviver. Mas, por outro lado, implantada dentro dessa estrutura, nós teríamos uma alma. E essa alma não é obra de Javé. Ah! Ela é descrita como uma centelha direta da fonte suprema, uma faísca do espírito crístico. É a parte de nós que anseia por conexão, por amor, por um propósito maior. Peraí, então a gente não é uma coisa só.
Somos literalmente um híbrido, um hardware materialista rodando um software espiritual? Sacou. E os dois estão em conflito direto sobre quem comanda a máquina. Nossa, isso é uma imagem muito poderosa. É a imagem central. O texto usa aquela analogia clássica de céu e terra dentro de nós. A terra é nosso mundo interior, governado pelo ego, pelos desejos de posse e controle. É o domínio de Javé em nós. Uhum. O céu já é a qualidade da doação, da empatia, do amor. É a aspiração da nossa centelha divina, a influência de Cristo. E a nossa consciência, o nosso eu, fica onde nesse cabo de guerra? Exatamente no meio. A alma é o ponto suspenso entre esses dois polos. Ela pode se identificar com a lógica da terra, afundando no egoísmo, ou pode se elevar respondendo ao chamado do céu. E a escolha é nossa. A escolha é nossa a cada momento. Isso dá uma responsabilidade imensa, né? Não somos vítimas passivas. Somos o juiz dessa causa interna. Isso explica muita coisa sobre o conflito humano, sabe? Aquela briga interna entre fazer o que é certo e o que é fácil. Pois é, É a ressonância dessas duas frequências. é exatamente essa a proposta. E a análise vai além. Ela tenta mapear como essas duas linhas de influência se manifestaram não só no indivíduo, mas na história. Como assim? O texto sugere que a força de Javé, essa consciência focada em lei e controle, tentou estabelecer núcleos de poder. O exemplo mais direto é a aliança com Abraão e o povo hebreu, com um Deus que exige obediência, que opera na lógica da punição e recompensa. E o texto para por aí? Não, ele expande. Sugere que essa mesma assinatura de consciência pode ser vista em outras culturas. Cita Brahma na Índia ou Alá no Islã. O Deus ordenador, legislador, patriarcal. A ênfase é sempre no controle de fora para dentro. E a outra linha, a de Jesus. Como ela atua no mundo? De forma totalmente oposta. A linha crística, segundo o texto, não busca criar impérios ou religiões. Ela atua de forma sutil de dentro para fora. Uhum. Move-se através da fraternidade, da filosofia, da arte. A análise aponta a influência dela no Ocidente, no surgimento dos ideais de liberdade, igualdade. Enquanto uma força comanda, a outra inspira. Isso redefine completamente a ideia de anticristo, então. Não é um demônio. De forma alguma. Nessa visão, Javé é o anticristo no sentido original da palavra. Anti, ou seja, oposto a Cristo. Faz sentido. Não é o mal absoluto, mas a força contrária ao crescimento espiritual. É o peso da inércia que nos prende ao finito, enquanto a força crística nos chama para o infinito. É a voz que diz, fique seguro, contra a voz que diz, cresça, se arrisque por amor. Como ego versus alma e que moldou a história. É um cenário intimidador. Mas as fontes propõem uma saída, certo? A gente tem que escolher um lado. E aqui vem a parte mais sutil e talvez a mais importante. A solução não é simplesmente escolher Jesus e rejeitar Javé. Não. Não. Fazer isso seria só trocar uma autoridade externa por outra. Seria continuar na mentalidade de procurar um pai, um líder, para dizer o que fazer. Então o que se faz? A proposta é transcender a dualidade. É amadurecer. É parar de ver Jesus e Javé como figuras externas e reconhecê-los como forças internas. O objetivo não é que a alma derrote o ego, mas que a consciência ilumine ambos. Essa analogia do disco de vinil que as fontes trazem me pegou muito. Pensar que toda a nossa personalidade, nossas angústias, são só o ruído, a música gravada na faixa. Mas que a nossa essência de verdade é o silêncio no centro do disco. É uma imagem muito, muito forte. É uma imagem perfeita, porque ela nos diz que a verdade não está no barulho dos nossos pensamentos, por mais intensos que sejam. A verdade está no espaço silencioso por trás deles. Acessar esse centro é a chave, e isso não se faz pensando mais, mas sim aprendendo a aquietar a mente. E como se faz isso na prática? O texto chama isso de desenvolver a maturidade espiritual. E deixa claro que isso não é intelecto, não é acumular conhecimento. É uma faculdade de percepção. Um sentido que a gente tem, mas que está adormecido. E que precisa ser treinado. Precisa ser educado, exatamente. Educado como? Através do estudo, claro.
mas principalmente com práticas como o silêncio e a meditação. O objetivo é aprender a observar os próprios pensamentos sem se identificar com eles. Sem ser levado por eles. Isso. Porque quando essa faculdade é fraca, a gente é um barco sem leme. Mas quando essa percepção, esse observador interno, é educada, a gente desenvolve o discernimento. Começamos a reconhecer a assinatura de cada pensamento. E isso leva aonde? Leva à pergunta que, segundo o texto, é a mais importante que a gente pode se fazer. Que é? Quem está falando dentro de mim agora? É a voz do ego, baseada no medo e no controle, a herança de Javé? Ou é a voz da alma, que fala a linguagem do amor, da expansão, a herança de Cristo? A capacidade de fazer essa pergunta e de sentir a resposta é o que define nosso caminho. Uau! Então, para a gente amarrar a jornada de hoje, saímos de uma cosmologia sobre a criação do universo, com arquiteto e engenheiro, e chegamos numa pergunta ultrapessoal e prática para o dia a dia. Exato. O ponto central é que todo esse drama cósmico é, na verdade, sobre a nossa escolha interna entre a voz do medo e a voz do amor. É uma ótima síntese. E o ponto fundamental, mesmo para quem acha essa cosmologia meio fantasiosa, é que ela funciona como um espelho. Ela nos dá um modelo para a gente se examinar. O convite final não é para acreditar na história, mas para usar a ferramenta. É um chamado para assumir as rédeas da nossa própria jornada. Olha, vou confessar, mexeu bastante com a minha cabeça. São trechos do livro Duas Revelações, Um Só Espírito, do Elder Lag. Um material denso. Muito. A proposta aqui é bem ambiciosa. Uma visão gnóstica sobre Deus, a vida e a nossa consciência. E o ponto de partida já é, assim, uma bomba. E se a humanidade não for o resultado de uma criação unificada? E se a gente for, na verdade, o resultado de um conflito cósmico, um cabo de guerra entre duas forças criadoras? Na narrativa simbólica do livro, essas forças são representadas por Jesus e Javé. Acho que vale a pena deixar uma coisa bem clara, né? Por favor. O nosso objetivo aqui não é provar se isso é um fato histórico ou não. O valor dessa abordagem é outro. É usar isso como um mapa simbólico, sabe? Uma ferramenta para a gente olhar para essa dualidade que todo mundo sente. Aquela briga interna. Exato. Aquela briga constante entre o nosso lado que busca amor, conexão, e o outro lado que busca poder, controle. É uma estrutura para autorreflexão, para tentar entender que forças nos movem. A ideia que o livro apresenta é que existe uma hierarquia espiritual. Isso. Lá no topo, uma fonte suprema, que ele chama de Pai Celeste. Exato. De onde tudo emana. E a primeira grande reviravolta já está aí. Já começa forte. O espírito associado a Jesus é apresentado como o arquiteto espiritual da criação. Uma emanação mais antiga. Já Javé, que muitas tradições colocam como o criador de tudo, seria, nesta visão, uma consciência derivada, posterior. Quase um engenheiro da obra. Exatamente, o engenheiro responsável pela execução da obra material. E é aí que a trama toda se complica. A narrativa sugere que Javé, ao se aprofundar na sua própria criação, na matéria, ele meio que perde a conexão com essa origem espiritual mais elevada. Se identifica demais com a obra. Perfeito. É como um artista que se apaixona tanto pela tinta e pela tela que se esquece da inspiração que o fez pintar. A partir daí, a influência de Javé passa a ser regida pela lógica da matéria. Lei, organização, controle, poder. E medo? E, consequentemente, medo. Não é uma questão de ser mal, mas de operar sobre um paradigma completamente diferente. Espere um pouco, porque a implicação disso é radical. É gigante. O livro está basicamente dizendo que o Deus do Velho Testamento, a figura que muitas religiões adoram como o Criador Supremo, é nesta visão uma entidade secundária, um gerente de obras que se perdeu no projeto. Exatamente. Isso vira teologia tradicional de cabeça para baixo. Vira completamente. E o mais impactante é que, segundo essa visão, esse conflito não aconteceu só num plano celestial distante. Ele acontece agora, dentro de cada um de nós. Em tempo real. Em tempo real. A tese é que o nosso corpo físico, com seus instintos, nossa biologia programado para competir, tudo isso estaria sob a regência de Javé.
Mas a nossa alma, a nossa consciência, ela é descrita como uma centelha divina, um fragmento direto daquela fonte superior, representada por Jesus. Então nós somos literalmente um campo de batalha ambulante. É exatamente essa imagem. Mas isso soa incrivelmente determinista. Se nosso corpo e nossos instintos vêm dessa força de controle, a gente tem alguma chance real de escapar disso? Ou estamos fadados a lutar uma batalha perdida contra a nossa própria biologia? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é o cerne da jornada que o livro propõe. Não se trata de uma batalha perdida. Se trata de um paradoxo constitucional. É a nossa condição. A arquitetura do nosso ser. A arquitetura do nosso ser. A alma nos puxa para o amor, para a expansão, para a transcendência. O ego, ligado à biologia do corpo, nos puxa para a segurança, para o controle, para a sobrevivência. Não é uma falha de caráter, é o design, segundo essa perspectiva. E esse design, pelo que eu entendi, não fica só no indivíduo. O autor projeta essa dualidade na própria história da humanidade. Ele sugere que essa consciência de Javé focada em controle tentou estabelecer centros de poder na Terra, se manifestando em outras culturas com outros nomes. Sim, como o Brahma na Índia ou o Alá entre os árabes. E é crucial entender o que isso quer dizer. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa divina. É o mesmo padrão arquetípico de poder se manifestando. Por exemplo, o texto traça um paralelo com Brahma no sistema de castas indiano. É a mesma lógica de controle hierárquico, de lei rígida, só que com outra roupagem cultural. Entendi. O argumento é que civilizações sob essa égide, tipo a indiana e a egípcia, alcançaram um grande desenvolvimento material, mas estagnaram espiritualmente, por ficarem presas a essas estruturas. Olha, isso é fascinante, mas não corre o risco de ser uma simplificação um pouco exagerada da história? Sem dúvida. Atribuir todo o desenvolvimento espiritual do Ocidente a uma força crística e a estagnação do Oriente a outra parece uma generalização bem perigosa. É uma generalização, com certeza. E por isso é importante sempre voltar ao ponto inicial. É uma lente simbólica, não um tratado de história. Certo. O contraste que o autor quer criar é entre dois impulsos. O de Javé, que organiza a matéria, cria leis, impõe ordem. E o do Cristo, que é apresentado como a força que inspira a busca por fraternidade, liberdade individual, o desenvolvimento da consciência. É uma forma de ler a história. Uma forma de interpretar as grandes correntes da história humana através dessa dualidade. Falando em Cristo, o livro usa os termos Cristo e Anticristo, mas de um jeito que eu nunca tinha visto. É bem particular. O Anticristo aqui não é uma figura com chifres demoníaca. É a força dentro de nós que se opõe ao crescimento espiritual. É basicamente a prevalência total do ego sobre a alma. Exatamente isso. Nessa visão, o Apocalipse não é uma batalha externa com anjos e demônios. É interno. É uma metáfora para o estado final de uma consciência que se rendeu completamente à lógica do poder. O anticristo seria o triunfo da inteligência sem amor, o controle a qualquer custo. E essa tensão é exaustiva. Imagino que quem lê isso se pergunta, ok, entendi o diagnóstico, mas e o tratamento? O livro oferece alguma saída? Sim, e a saída não é mística ou instantânea. O conceito-chave é o de maturidade espiritual. E o que eu acho brilhante nessa ideia é que ela é tratada não como um dom, mas como uma faculdade, uma habilidade. Como a inteligência? Exato, como a inteligência. É inerente ao espírito, mas precisa ser treinada, educada. Sabe, de tudo que eu li, esse conceito foi o que mais me pegou. É poderoso. Porque ele tira a espiritualidade do campo do milagroso e a coloca no campo do praticável. Não é algo que você tem ou não tem. É algo que você desenvolve. E como se treina isso? O caminho proposto é muito prático. Envolve estudo para entender esses mecanismos, silêncio e meditação, não para esvaziar a mente, mas para aprender a observar os próprios pensamentos sem se identificar com eles. Distanciamento. Isso. E trabalhos práticos, como o auxílio ao próximo, que nos forçam a sair da lógica do ego. O objetivo de tudo isso é desenvolver o discernimento. É a capacidade de perguntar a cada momento: de onde vem esse pensamento?
Qual é a qualidade dessa emoção? É aprender a diferenciar as vozes na nossa cabeça. Exatamente. Tem uma analogia no livro que ilustra isso perfeitamente, a do disco de vinil. Ah, essa é ótima. O autor compara o ego às faixas do disco. É a música, o ruído, a história, o conflito, é onde a ação acontece. Mas o centro do disco, aquele pequeno círculo no meio, é silêncio puro. Uhum. A verdade, segundo o texto, não está na música barulhenta do ego, mas nesse centro silencioso. O treino é aprender a voltar a atenção para esse centro. Uma imagem muito poderosa, não é? E ela nos leva à resolução final que o livro propõe. A evolução não acontece quando a gente escolhe um lado. Não é uma torcida de futebol entre Jesus e Javé. Não é uma batalha de bem contra o mal. Não é. A verdadeira transcendência ocorre quando o indivíduo para de procurar autoridades externas e assume total responsabilidade pela própria vida. O foco sai das regras de Javé ou dos ensinamentos de Jesus e vai para a escuta daquela centelha divina interior. E quando isso acontece? Quando a consciência assume o comando, o fascínio pelo jogo do ego diminui. Nesse ponto, o ciclo de reencarnações, a roda de Sansara, pode chegar ao fim. A alma simplesmente perde o interesse pelo drama. E para quem quer se aprofundar, o autor aponta para fontes bem específicas, né? Textos que teriam o ensinamento interno de Jesus. E não são os evangelhos que todo mundo conhece. Não mesmo. São textos gnósticos, como o Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé, o Pistis Sophia. Textos que ficaram de fora do cânone. E são fascinantes porque o foco deles é radicalmente diferente. Os evangelhos canônicos focam muito na vida de Jesus como um evento salvífico externo. Esses textos gnósticos são quase manuais de psicologia espiritual. Falam sobre purificação da mente, que eles chamam de naus. E os arcontes. Os arcontes, que na simbologia gnóstica nada mais são do que nossos padrões de pensamento e emoções negativas, forças psicológicas que nos aprisionam. E por que esses textos ficaram de fora da Bíblia? A visão deles é tão diferente assim. É completamente diferente. A mensagem central, especialmente no Evangelho de Tomé, é que o reino de Deus não é um lugar para onde se vai depois da morte. É um estado de percepção que pode ser alcançado aqui e agora. O reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Essa frase. O caminho é de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. A salvação vem da gnosis, do conhecimento, não da crença em algo externo. O que era uma ameaça. Uma ameaça direta à estrutura hierárquica da igreja primitiva, que precisava de intermediários, de autoridade. Então, no fim do dia, o que tudo isso significa? A gente explorou essa estrutura simbólica que reimagina a criação como um espelho do que acontece dentro de nós. A terra do nosso ego, dos nossos instintos e a centelha do céu do nosso espírito. Exato. E a mensagem mais libertadora que parece emergir disso é que não precisamos escolher um em detrimento do outro. É possível viver nos dois mundos. Construir uma vida material, ter sucesso, cuidar da família, sem que isso anule a jornada espiritual. Não é fugir do mundo. Não é fugir do mundo, é aprender a navegar por ele sem se perder. E a chave para isso é o discernimento, aquela tal maturidade espiritual. No fim, o livro nos deixa com uma pergunta, que talvez seja a única que realmente importa. Uma pergunta para cada um se fazer no silêncio, diante de qualquer decisão. Quem está falando dentro de mim agora? O ego ou a alma? E só para deixar uma provocação final, se a nossa biologia está ligada a essa força de controle e nossa alma a uma força de liberdade, o que seria a verdadeira libertação? Seria um equilíbrio perfeito e pacífico entre as duas? A vitória de uma sobre a outra? Ou seria algo completamente diferente? Uma síntese que transcende essa dualidade. Algo que a nossa mente, hoje, ainda nem consegue conceber. Para fechar, fica uma reflexão que o próprio material inspira. O texto menciona que os ensinamentos mais profundos de Jesus foram reservados a um círculo íntimo, talvez em textos como os Evangelhos de Tomé e Maria Madalena. A provocação final é: e nas nossas vidas?
Que ensinamentos secretos a gente poderia descobrir se ousasse olhar para além das narrativas que contamos a nós mesmos e tivéssemos a coragem de escutar a voz silenciosa que existe no centro exato do nosso ser?